Fala, paciente impaciente! Hoje tá imperdível. O tema do vídeo é um dos assuntos mais pesquisados aqui no YouTube e no Google. Só no Google, mês passado deu quase 4 milhões de pesquisas aqui no Brasil. E eu não tô falando de assuntos relacionados à alimentação não, tá? O jejum intermitente é um dos assuntos mais pesquisados de todos os tempos, em todos os temas e em todas as plataformas de busca. Eu te garanto que você vai sair craque nesse tema até o final do vídeo. O jejum intermitente já ajudou vários dos meus pacientes a conseguirem uma alimentação mais controlada e com essa ferramenta posta em prática de maneira certa foi possível alguns pacientes emagrecerem até 8 quilos em 30 dias. Assim foi o caso da paciente Rafaela. Inclusive tem uma live com ela falando de como foi a abordagem e o processo de emagrecimento nas minhas playlists aqui do canal na área de resultados. Ela tinha muita dificuldade e medo de fazer uma dieta e passar fome, mas a estratégia resultou muito bem no caso dela. Mas como saber se o jejum intermitente é para você? Antes disso, tenho que te falar que eu sou um apaixonado pela nutrição e tenho como propósito com esse canal ajudar as pessoas que realmente precisam emagrecer ou até já emagreceram, mas não conseguiram manter o peso perdido. Com a tua ajuda, eu tenho certeza que podemos atingir o maior número de pessoas possível. Por isso, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está com sobrepeso e está em busca de uma vida mais saudável, querendo melhorar a alimentação. Aproveita para seguir o canal no YouTube e deixa seu like aqui no vídeo. Isso também é muito importante para manter o canal ativo e me ajuda a entender quais os melhores e mais importantes assuntos relacionados a esse tema. Então vamos lá! O que é o jejum intermitente? Quando falamos de dieta, perdemos a conta de quantas existem por aí, garantindo resultados rápidos e milagrosos. E dentre elas temos o conceito de jejum intermitente. Nessa dieta é basicamente ficar sem comer nada, apenas água ou chás durante longos períodos. Para algumas pessoas o jejum pode variar entre 12, 16, 20 ou mais horas. Parece loucura, né? Mas você vai entender que seu organismo pode se adaptar com isso. Hoje em dia as pessoas ficaram viciadas em comer de 3 em 3 horas, mesmo sem estarem com fome. E parece impossível ficar sem comer nada nesses períodos, mas é incrível como o nosso corpo se adapta com diversos estímulos. Sempre que se faz um jejum prolongado, a insulina, que é o hormônio que leva a glicose para as células, diminui, e o glucagon, que é o hormônio que quebra as gorduras, começa a aumentar no sangue. Mas e aí? Será que o jejum intermitente pode ser realizado por qualquer pessoa? Cada pessoa tem uma necessidade energética, um objetivo, e o jejum intermitente tem suas regras, exceções, e o que pode ser bom para um, pode ser que não seja bom para o outro, ou tão eficaz da mesma maneira. Portanto, é necessário levar em consideração as questões genéticas do indivíduo, suas características físicas, as atividades praticadas, seus hábitos, etc. Importante falar que ficar muito tempo sem comer pode gerar ausência de alguns nutrientes e a longo prazo pode até trazer consequências negativas para o organismo, como constipação intestinal, queda ou enfraquecimento do cabelo, osteoporose, desidratação, atividade mental comprometida, anemia e por aí vai. Para o emagrecimento saudável e permanente, é importante levar em consideração o estilo de vida como um todo, e não só a alimentação. Verificar o horário que vai realizar suas refeições, como vai preparar, onde vai comer e tudo mais. Vou te apresentar agora os tipos mais comuns de jejum intermitente. Anota aí para você não se perder. Jejum intermitente de 12 horas. O jejum de 12 horas é o tipo mais comum e nele você passa metade do dia sem comer, geralmente das 8 da noite até as 8 da manhã do dia seguinte. E inclui normalmente de 3 a 4 refeições no dia. Depois a gente tem o jejum intermitente de 16 horas, que é feito o mesmo esquema, tá? Só que com 16 horas de jejum, onde a primeira refeição do dia é o almoço, que acontece por volta do meio-dia para quem jantou às 8 horas da noite anterior. Ainda dá pra gente modificar esses horários de acordo com a rotina da pessoa, igual eu falei antes. Alguns preferem jantar mais tarde, por exemplo às 10 horas da noite, e fazer a primeira refeição do dia seguinte só às 2 da tarde. Eu já vi paciente aqui no consultório também preferir excluir o jantar e iniciar a alimentação no café da manhã seguinte. O problema é que eu acho esse protocolo mais difícil de ser seguido porque normalmente as pessoas que eu atendo têm mais fome à noite. E por fim, a gente tem o tão temido jejum intermitente de 24 horas. Esse eu nunca prescrevi para ninguém e nem costumo usar aqui no consultório, mas eu tenho que te apresentar ele porque é uma prática que existe sim.
É um protocolo arrojado para pessoas mais acostumadas a ficar longos períodos de jejum. É o período onde a pessoa escolhe 1 ou 2 dias da semana em que vai ficar completamente de jejum, apenas bebendo água ou chás. Escutou o que eu falei? 1 ou 2 dias da semana. Não é para ficar um dia sim, um dia não e nem um dia depois do outro em jejum, gente. Não vão enlouquecer por aí. Ou seja, nestes dias a pessoa vai fazer uma refeição e depois só vai comer depois de 24 horas. Esse método costuma ter uma adaptação mais difícil e deve ser feito sempre com acompanhamento nutricional. É claro que para essas pessoas que têm como objetivo perda de gordura, só o jejum longo pela manhã antes do treino não é suficiente. É necessário uma restrição calórica no plano alimentar. Ou seja, você não vai sair comendo tudo que vê pela frente porque fez um jejum mais prolongado. Isso não vai dar certo. Uma vez eu recebi um paciente aqui que achava que, como fazer jejum intermitente, podia comer de qualquer maneira, em qualquer quantidade, em qualquer horário. E por isso ele nunca chegava no seu objetivo. Existem algumas dificuldades e por isso não é recomendado para todos o jejum intermitente. Pode haver dificuldade de adaptação, por exemplo. Algumas pessoas têm dificuldades em se adaptar aos períodos de jejum, principalmente aquelas que têm uma dieta rica em carboidratos simples ou que sempre aprenderam a comer de 3 em 3 horas. Se você come muito açúcar e doce, é melhor começar diminuindo a ingestão desses alimentos e só então depois testar o jejum intermitente. Pessoas que fazem um jejum sem acompanhamento ficam muito tempo sem comer e após isso não se alimentam direito nas janelas de alimentação. Essas pessoas estão mais passíveis aí a ter desnutrição, desidratação, hipoglicemia, falta de concentração e outros sintomas. A alimentação insuficiente pode predispor a períodos de compulsão alimentar, como compensação aos períodos de jejum. O consumo de uma grande quantidade de calorias desequilibra a dieta e atrapalha o resultado do organismo. Portanto, é importante verificar com o nutricionista, avaliando o indivíduo como um todo, como funciona sua rotina, seus hábitos alimentares, seus horários e práticas de exercício físico. Essa estratégia não é nem de perto a melhor opção para todo mundo, mas sim, algumas pessoas se adaptam muito bem com esse jejum intermitente e alguns pacientes eu só consegui resultado através desse protocolo. Sempre bom ressaltar também que nada vale realizar o jejum intermitente para emagrecer se não há controle da alimentação no resto do dia. Ou seja, não adianta fazer jejum prolongado se você consumir um excesso de calorias nos períodos em que pode se alimentar. E aí, paciente e paciente, será que você se adapta no jejum intermitente? Manda no comentário que eu vou ficar feliz de responder suas dúvidas por aqui. Aproveita para seguir o canal, clicar no sininho para o YouTube te lembrar de quando sair vídeo novo por aqui e envia para sua amiga que sempre teve dúvida do tal do jejum intermitente. Um forte abraço!